Queridos, eu queria deixar uma mensagem, uma palavra de Deus para a sua vida. A palavra de Deus para a sua vida está em Oséias capítulo 4, verso 6, que diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Eu vou repetir. Oséias é um profeta que, tradução do seu nome quer dizer Deus é salvação, foi contemporâneo de Isaías, ele que pregou nos dois reinos do norte e do sul, né, pregando arrependimento, um profeta de um ministério muito controverso. Cara, ele traz uma revelação assim extraordinária, avassaladora. Ele fala o motivo da causa, a causa do povo de Israel, do povo de Judá, estar sendo destruído. E essa causa, como ele é um profeta, como ele traz uma palavra profética, esse diagnóstico que ele dá chega até nós no dia de hoje. E o diagnóstico que ele dá é o seguinte: o meu povo perece, o meu povo sofre, meu povo é destruído por falta de conhecimento, porque faltou conhecimento. Quando ele faz isso, quando ele transmite essa mensagem, é profundamente reveladora. Josué Cardoso, um beijo, querido, Augusto Torini. É profundamente revelador porque o que a gente ouve? Que a gente é destruído por causa da perseguição do inimigo, não sei o quê, barará, barará. Mas se você tem compromisso com Deus, o inimigo não pode te tocar. O máximo que o inimigo vai fazer é soprar uma tentação para você. O inimigo não pode te tocar. Né? Pedro Paulo, lá dos Estados Unidos, um beijo. Beijo, América, Deus abençoe. Então o inimigo não pode te tocar, querido. Se você está debaixo da bênção de Deus, da mão de Deus, se você tem compromisso com Deus, Ivan Silva, Deus abençoe. A Bíblia diz no livro de Salmos que os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem e os livra. Então quer dizer, ao nosso redor tem anjos de Deus. E o próprio Jesus fala que o inimigo das nossas almas, o diabo, ele está bramando como um leão ao nosso derredor. Então você tem ao redor o leão, ao redor os anjos, e depois ao derredor você tem o inimigo. Então o inimigo não chega até você. Então o que te destrói, por exemplo, não é inimigo. Né? O meu povo, não está escrito aqui, o meu povo foi destruído porque o inimigo... Não, muito pelo contrário. O inimigo, ele acabava sendo, aqui no Velho Testamento, ele acabava sendo motivo... permissão de Deus diante da desobediência, diante da falta de entendimento, diante da falta de saber se comportar na vida. Então note que a falta de conhecimento, a falta de saber como se comportar na vida, abre brecha para o inimigo, abre espaço para o inimigo, aí o inimigo entra. Mas o inimigo não é o motivo pelo qual você vai para a lona. Né? Então o meu povo é destruído porque faltou conhecimento. Então olha só que coisa interessante, não faltou jejum, não faltou oração, não faltou campanha, não faltou, né, pastor? Não faltou, sei lá, o que tem na tua igreja? Não faltou louvor? Meu povo é destruído não é porque faltou louvor, né? Meu povo é destruído porque faltou conhecimento. Falta o que é aí, quando a gente fala de conhecimento, estamos falando do quê? Estamos falando disso aqui, ó. Sentar, poupança na cadeira, abrir Bíblia, estudar Bíblia, ouvir de Bíblia. E essa situação de sentar, poupança na cadeira, sabe, ir para o culto de ensino, porque é no ensino que é transmitido o conhecimento, né? Essa situação de conhecimento, de adquirir conhecimento para não ser derrotado, essa situação não tem milagre, não tem espetaculismo, não tem revelação, sabe? Então isso, aos olhos do senso comum, não tem graça, né? Então quer dizer, e aí a gente tem uma lição, que o remédio para a vitória não é o espetaculismo, o remédio para a vitória não é o milagre. Não é um milagre o remédio para a vitória. E aqui eu quero definir milagre. Vamos falar de milagre. O que é milagre? Milagre é uma ferramenta de Deus que ele usa diante da impossibilidade humana.
O milagre não está à disposição da possibilidade humana. O milagre é uma ferramenta usada diante da impossibilidade humana. Se há a impossibilidade humana, então você crente, você que crê em Deus, você que crê em Jesus, você pode contar com a ferramenta do milagre, mas você tem que é obrigado a estar diante da impossibilidade humana. Porque se você está diante da possibilidade, o que a necessidade do esforço é na direção da ação, da atitude, da decisão. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte: a pessoa chega na igreja, que não chegou para mim e fala assim: ah, pastor, eu preciso de um milagre. Tá bom, o que você precisa? Ah, eu tenho dor na canela. Então tá bom. Você não precisa de um milagre, precisa de pomada, minha irmã. Passa pomada nessa canela. Passa pomada, vai pro médico, vai pro SUS, vai passar alguma coisa nessa canela aí, entendeu? Vai tomar um Dorflex, pronto, a dor passa. Está diante da sua possibilidade. Ah, eu preciso de um milagre. O que você precisa? Eu preciso de um emprego. Opa, tá bom. Mas o que você faz? Ah, eu não tenho profissão. Então você não precisa de um milagre, meu filho. Você precisa de uma profissão. Precisa ter alguma coisa que você saiba fazer para poder sobreviver, se sustentar. Então aí não há necessidade de milagre, é necessidade de você aprender um ofício. Aí a pessoa diz assim, tem um negócio de Marília aqui, um beijo, Suzana Vieira de Marília, um beijo, Suzana. A pessoa diz assim, mas eu preciso de um milagre, eu sou mecânico. Ah, legal, então você já entregou currículo, você já foi nas mecânicas procurar emprego? Não, eu não fui, eu estou quieto em casa. Então você não precisa de um milagre, você precisa sair, ter uma atitude, sair para poder procurar emprego, para poder movimentar, você precisa dar seus pulos para poder movimentar. Agora, quando a pessoa vem para a igreja e diz assim, eu tenho profissão, eu já mandei 300 currículos, eu já fiz tudo que podia fazer e eu não consegui nada. Aí eu digo assim, então você veio no lugar certo. Jesus está aqui, Ele é o dono do milagre e nós vamos orar e Deus vai abrir uma porta. Então o milagre ele acontece quando esgota, querido, as suas situações. Eu gosto de dizer que quem diz que você precisa de um milagre, normalmente não é você. Quem diz que você precisa de um milagre é o médico. É um juiz. Quando o médico diz assim, que nem eu ouvi isso. O médico diz assim, tudo que podia fazer pela sua esposa foi feito. Não tem mais nada que a gente possa fazer. Não tem mais nada que possa fazer. Tudo, até onde a medicina ia, nós fomos e nós fizemos. Não tem mais nada o que fazer. Aí o médico falou para mim, agora é só Deus. Quando ele falou isso, eu falei, glória a Deus, porque se está na mão de Deus, está na mão daquele que não perde o controle. E foi o que aconteceu. Deus foi bom comigo e me devolveu a Paula, minha esposa, que não sei se vocês sabem, teve câncer nos ossos e pegou 80% dos ossos dela, o câncer, e o câncer comia os ossos dela ficava todo furado e os ossos se quebravam espontaneamente. E ela chegou ao ponto de ser completamente desenganada pelos médicos e pela medicina. Então o médico disse, olha, até onde a medicina ia nós fomos, não tem mais nada que ser feito. Então o médico, ele colocou na minha mão o quê? Ele colocou na minha mão a impossibilidade humana. Quando ele colocou a impossibilidade humana, então o médico me deu a matéria-prima do milagre. E com a matéria-prima do milagre, querido, eu creio em milagres, sou um homem de fé, né? Então a gente levou isso até Deus e colocou diante de Deus e falou, Deus, seja feita a sua vontade. E Deus me devolveu a Paulinha, foi um milagre. Foi um milagre. Até o médico, um testemunho que eu quero deixar para vocês aqui, muito forte. Eu vi o médico gritar na minha frente quando pegou um exame chamado PET scan. O médico pegou o exame chamado PET scan, que é o escaneamento de onde tem câncer no corpo da pessoa, o escaneamento do corpo inteiro. E o médico viu que o câncer da minha esposa havia desaparecido. Então você tem uma foto... Você tem um registro do corpo da Paula com todos os ossos tomados de câncer, daqui a pouco você tem uma outra foto, tipo, um ano depois, sem câncer nenhum. E o médico, quando viu isso, ele deu um grito na minha frente. E eu vi o médico gritar, e foi pra mim, assim, sabe, muito chocante. Quando o médico gritou, me deu uma sensação de desespero. Eu falei, meu Deus, é muito sério.
O médico falou assim, eu quero levar isso para a faculdade para mostrar que um câncer, como fala, linfoma não Hodgkins, nesse estado tem remissão. Um linfoma não Hodgkins, nesse ponto, nesse estado, tem remissão. Então eu quero levar esse exame para a faculdade. Vocês autorizam? Eu falei, claro que autorizo. Claro que autorizo. Então, o pessoal está tudo escrevendo aqui, Deus de maravilha, glória a Deus. Olha, glória a Deus. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, você está falando e ouvindo com uma pessoa que crê em milagre. Eu creio em milagre, meu irmão. Só que o milagre é o que eu estou tentando explicar para vocês. O milagre ele acontece mediante uma matéria-prima. A matéria-prima chama-se impossibilidade humana. Se você não está diante da impossibilidade humana, você não precisa de milagre. Você precisa de esforço. E é por isso que eu estou lendo essa passagem de Oséias 4:6. O meu povo é destruído porque faltou conhecimento, porque as pessoas são induzidas a querer transformar tudo em milagre. Né? A minha porta de emprego tem que ser um milagre. O meu casamento tem que ser um milagre, ao meu relacionamento com os vizinhos, com os irmãos, tem que ser um milagre. E eu vim aqui para te falar que milagre acontece com impossibilidade humana. E se você não está diante da impossibilidade humana, você não precisa de um milagre. E muita gente nessa noite que está me ouvindo está dizendo, eu preciso de um milagre. Mas você não precisa de um milagre. Você precisa permitir que o Espírito Santo mude o seu caráter. Você precisa permitir que o Espírito Santo mude o seu caráter. Toque no seu caráter. Toque na sua consciência, na sua personalidade. A sua personalidade, o seu ego tem que diminuir para Jesus crescer. E se o seu ego diminuir, Jesus crescer, aumentar na sua vida, se você se parecer mais com Jesus, mais da metade dos seus problemas serão resolvidos, querido. Porque você vai perdoar quem tem que perdoar, você vai tratar bem quem tem que tratar, você vai tratar bem todo mundo, você vai estar num outro estágio de entendimento, você vai entender que a bênção de Deus já está sobre a sua vida, independente de milagre. Então você não precisa de milagre, precisa de atitude. E que atitude? O meu povo é destruído porque faltou conhecimento. Precisa adquirir conhecimento, precisa adquirir uma profissão, precisa entender que a sua esposa é que a sua esposa não é menor que você, nem você é menor que sua esposa, que vocês têm que ter a mesma palavra, que vocês têm que se unir no mesmo propósito, vocês têm que falar a mesma língua. Porque senão vai dar a impressão que não foi a pessoa que Deus trouxe para a sua vida. Você casou com a pessoa errada. Você não casou com a pessoa errada. Você está vivendo o caráter errado. Jesus não tem interesse no caráter que você tem. Ele tem interesse no caráter que você vai se tornar. Jesus ele olha para Pedro e fala assim, você é o Simão, mas tu serás chamado Pedro. Tu és o filho lá esqueci o nome do pai de Pedro lá. Mas você é o Simão, o pescador, mas você vai ser Pedro, querido. Você vai ser o apóstolo Pedro. Jesus muda o nome de Pedro porque ele fala assim, você vem como Simão, mas você vai virar Pedro. Em outras palavras, eu não tenho interesse no Simão. Você vai ver o que você vai se tornar quando você permitir eu tocar no seu caráter. Você vai ver o que você vai se transformar quando você permitir que eu toque na sua personalidade. Quando você diminuir, quando eu crescer na sua vida, você vai ver o que você vai virar. Jesus tanto não tem interesse no que é o Eduardo, que ele diz assim no livro de Apocalipse, você vai receber uma pedra com um novo nome, porque nem teu nome eu quero que você continue chamando. Você vai ter outro nome no reino. Então você nasceu Eduardo, mas você não é Eduardo. Você não vai viver com Eduardo. Não é a vontade do Eduardo, não é o gosto do Eduardo. Então é o que é isso? É a gente estar diante de Deus e ter a humildade de dizer Deus está certo e eu estou errado. E isso é arrependimento. Arrepender-se é dizer Deus está certo e eu estou errado. E arrependimento não é só no dia da conversão. Arrependimento é todo dia. Todo dia a gente tem que acordar e dizer Deus está certo, eu estou errado. Porque se você começa a falar que você está certo, que você fala Deus entende, quando você fala Deus entende, quando você fala Deus sabe, meu amigo, você está querendo justificar o seu pecado. E não tem justificação de pecado, cara, diante de Jesus. O que tem que haver é renúncia, o que tem que haver é entrega.
Outra coisa, a gente não tem poder de vencer o pecado. Quem venceu o pecado foi Jesus. Mas a gente pode se render a Jesus. E quando a gente se rende a Jesus, Ele nos leva. E quando Ele nos leva, o pecado é vencido. Se eu for tentar enfrentar o pecado, pastor Renato, eu perco. Porque eu sou homem, sou falho, eu não consigo vencer o pecado. Mas o sangue de Jesus está sobre a minha vida. Eu me rendi. Quando a gente chega na igreja, a gente louva ao Senhor de mãos para cima, a gente levanta a mão, não é isso? Levante a sua mão, adora o Senhor. Por que levanta a mão? Levanta a mão porque você está rendido a Jesus. Eu me rendo a Jesus. Quando um bandido vem para te assaltar, põe a arma na tua cabeça, na cara, você levanta a mão e você levanta a mão dizendo assim: eu me rendo, bandido, a você, faz o que você quiser. Você está querendo dizer o seguinte: eu me rendo. Na igreja você se rende a Deus e diz assim: Deus, faça o que o Senhor quiser. Então, quando você se rende, você fala: faça o que o Senhor quiser, Deus, Ele vai fazer. E aqui eu vou te contar um segredo, querido. Eu vou te contar um segredo. Presta atenção nesse segredo que eu vou te contar, porque isso eu quero que você leve para a sua vida. Presta atenção nesse segredo, que não é segredo, mas é muito pouco falado. João 14, 6 em diante, diz que quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Quem te convence do seu pecado, da justiça, do juízo, não é Eduardo, não é pastor Eduardo, não é pastor fulano, não é televangelista, não é culto de libertação que te convence. Quem convence você chama-se Espírito Santo de Deus. Presta atenção no que eu estou falando. Aí você vai para Romanos 3,11. Que diz assim, que não há ninguém que busque a Deus, ninguém que entenda, ninguém que faça o bem, que o homem, ele é mau, ele só corre para o mal. Romanos 3,11 está dizendo que o homem não pensa em buscar a Deus, não busca a Deus. João 14, 6 em diante está dizendo que quem te convence é o Espírito Santo de Deus. Olha o que esses dois versículos nos colocam na onde? Eles nos colocam na seguinte situação. Na seguinte situação. Paulo diz que você não busca a Deus, que você não pensa em buscar a Deus. O homem isso não está na natureza, não parte do homem buscar a Deus. Portanto, conclusão. Portanto, quando você está na sua casa, no seu trabalho, e vem um pensamento na sua mente, e esse pensamento diz assim: ora um pouco, leia a palavra, leia um pouco a palavra. Quando esse pensamento vem, ora um pouco, leia a palavra. Quando esse pensamento vem, dá um pulo na igreja. Quando esse pensamento vem, busque ao Senhor. Esse pensamento não tem origem em você. Esse pensamento não é algo que está partindo do teu intelecto, da tua personalidade, não está partindo da tua carne. Aliás, a Bíblia fala o que a nossa carne pensa, né, pastor? Ela fala para onde a carne inclina. Então, quando você pensa no pensamento cristão, na teologia cristã, dentro da filosofia cristã, quando uma pessoa pensa em ir para a igreja, em ler Bíblia, em se aproximar de Deus, isso não parte da pessoa. Isso parte do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus usando a tua mente, usando o teu ferramental cognitivo para que você possa pensar em Deus. É um impulso que vem de fora de você, é uma revelação que vem de fora de você, na tua mente. Você sendo quem você for, não interessa, o Espírito Santo quer te resgatar. Então, é o Espírito Santo, ele ativa os seus neurônios para pensar através de você em Deus. É o Espírito Santo pensando em você, através de você, para te atrair a Deus, para se aproximar de Deus. Não tem origem em você, querido, porque a carne não inclina para essas coisas. Então, quando você fala assim: Deus não fala comigo, mentiroso!
Mentiroso, você está sendo enganado, o diabo está te enganando, Deus fala contigo sim, é você que não está sabendo ouvir, é você que não está sabendo entender, é você que acha que você pensa em ir para a igreja, você não pensa em ir para a igreja, você não pensa em ler a Bíblia, quem pensa em ler a Bíblia dentro de você é o Espírito Santo de Deus. O diabo vai falar, nossa, como você é bonzinho. O Espírito Santo nunca vai falar que você é bonzinho, vai falar, como você precisa de Deus, você não é bom. O Espírito Santo vai te mostrar a verdade, você não é bom, cara. Mas quando você se aproxima, quando você se rende, ele te leva. Então quando eu falo se rende, é para você nada mais, nada menos que se render a essa voz. Não resista a essa voz. Não resista à voz do Espírito Santo de Deus. Quando vier esse pensamento na sua mente, não ache que é você que está pensando, mas não ofereça resistência. Para que você vai oferecer resistência para uma voz que está te chamando, que está te atraindo para algo muito melhor na sua vida? Por isso que o povo de Deus é destruído, porque falta conhecimento. O povo se acha bom, o povo acha que venceu o pecado, o povo acha que já não precisa mais de ir para a igreja, de ler, de orar, né? E aí o povo é destruído. Quando você se acha autossuficiente, o povo é destruído. Aliás, eu quero ver se na próxima quinta-feira eu vou falar aqui sobre autoajuda versus ajuda do alto. A autoajuda vai dizer que você tem todas as ferramentas para vencer. A ajuda do alto diz que quem vence e quem já venceu é Jesus, que você é mais do que vencedor. Você não está na vida por uma disputa de vitória. A vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. Quem quer botar uma disputa de vitória na sua vida, te deixa louco da cabeça para você achar que está vencendo, é o mundo. Na aula passada eu falei sobre os valores do mundo e os valores do reino. Jesus está aqui para te libertar. Aliás, o que liberta não é culto de libertação. Palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. O que com João 8,32? O que liberta é o conhecimento da verdade. O meu povo é destruído porque faltou conhecimento. E o que liberta? Conhecimento da verdade. Ah, mas é a verdade que liberta. A verdade já está livre. A verdade não precisa ser liberta, ela já é livre. Quem precisa ser liberto é você. Então não é a relação que você tem que ter com a verdade, não é gostei da verdade, a verdade vos libertará. Você pode gostar você pode gostar da verdade, você continua escravo do pecado, porque a relação que você tem que ter com a verdade não é de gostar dela. Você pode amar a verdade e continuar escravo, porque a relação que você tem que ter com a verdade não é a relação de amar a verdade. A relação que você tem que ter com a verdade é de conhecer a verdade. E conhecer a verdade não é amar, exatamente amar, é também amar, mas não é só amar. Conhecer a verdade tem dois significados de conhecimento na Bíblia. Primeiro significado é tomar ciência. Você toma ciência da verdade, você aprende a verdade, então você é liberto. Segundo conhecimento, segundo conceito de conhecimento de verdade na Bíblia, é você coabitar, viver junto. Está escrito lá, e conheceu Adão a sua esposa, e teve Caim e Abel. Conhecer é coabitar, é viver junto, é morar junto, é estar junto. Então conhecer é tomar ciência e estar junto. Então conhecer a verdade, querido, é você entrar numa simbiose, virar uma só coisa, uma só carne com a verdade. Então, o culto que te liberta é o culto que transmite conhecimento da verdade. Ou seja, o culto de ensino. Não é o culto de libertação. Né? Porque o que te liberta é o conhecimento da verdade. Né? Então, mas isso já é outra história. Eu já vou encerrar, mas eu queria que você ficasse com essa palavra no seu coração. O meu povo é destruído porque faltou conhecimento. Não faltou jejum, oração. Não faltou louvor. Faltou conhecimento. Faltou humildade de dizer, Deus está certo e eu não. Eu quero Deus para a minha vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que te liberta, querido, de novo, novamente, é o conhecimento.
que te liberta é o conhecimento da verdade. E então é isso, queridos, sabe? Tenha uma nova postura diante da verdade, uma nova postura diante da palavra de Deus, uma postura de buscar conhecimento. Não desligue o teu cérebro para qualquer líder conduzir tua vida. Quem conduz a tua vida é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Se você ouvir alguma coisa na sua comunidade que está estranho, procure saber o que está sendo pregado. Estou falando isso, pastor, porque tem muita igreja estranha hoje. Infelizmente tem muita igreja pregando coisas hoje que não tem nada a ver com Bíblia. Tem nada a ver com o Evangelho. Até porque, né, pastor Eduardo, a gente vê que os crentes de Bereia, é o que o apóstolo Paulo fala, né, que está lá em Atos dos Apóstolos, que eles antes examinavam se realmente estava nas Escrituras. E aí era o mais a excelente, verdade, né? Era o mais interessante para eles. Verdade. Então, assim, é a palavra de Deus mesmo. Nosso negócio é com a palavra de Deus. Nossa vida melhora com a palavra de Deus, com a bênção de Deus. Vamos chamar Deus para nossa vida. Vamos se render ao Senhor. Senhor, o Senhor está certo, eu estou errado. Me leva. E quando o Espírito Santo falar na sua mente, faz isso. Ora, busca, leia. Não resista. Lembra que Paulo fala? Não resistais ao Espírito. Não extingais, não extinga o Espírito. Não sufoque o Espírito. Dê vazão ao Espírito. Tem gente que só acha que Deus fala se levantar um vaso e der um grito, não sei o quê. Deus fala também através de profetas. Mas Deus fala contigo, querido. Tá bom? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Meu Deus, meu Pai, obrigado por esse momento. Obrigado pela Tua palavra. Que a Tua palavra possa ter chegado a centenas de pessoas nessa noite. Que essas pessoas possam ter aberto o coração para que elas possam ser abençoadas, ser transformadas pela renovação do entendimento, para que possam viver uma vontade do Senhor, boa, perfeita e agradável. Continua conosco, nos abençoando, dirigindo. Dá-nos um resto de noite abençoado na Tua presença, uma sexta-feira abençoada e um final de semana abençoado diante do Senhor. Atraia essas almas, a mente desses amados irmãos, o Espírito Santo convença, fala, e que esse povo, que se chama pelo Seu nome, não resista, que eles se entreguem à Tua vontade, em nome de Jesus.